aí, meus feras? Eu sou a Nath. Eu sou o Leonardo Teruel. E nós somos o... Casal na Real. Que legal. Gente, a gente já fez um vídeo aqui sobre série, mas, meu... Outro coraçãozinho. Porque não tem como, cara. A gente ama. A gente só assistiu depois que a gente já tinha gravado aquilo. É. E, meu, essa série é fenomenal. E o pior que é mesmo, cara. É muito bom. Então aqui nesse vídeo de hoje a gente vai falar 10 curiosidades que vocês não sabem sobre La Casa de Papel. E se você não assistiu, depois vai assistir, cara. E depois volta aqui pra ver esse vídeo de novo. E a gente vai deixar linkado aqui embaixo o vídeo que a gente fez sobre nossas top 10 séries favoritas. A primeira coisa, eu tô com a colinha aqui no celular, por isso que eu tô olhando pra baixo. A primeira coisa que a gente pegou aqui é que essa série não ia se chamar La Casa de Papel. Ela ia se chamar Los Desalciados. Vocês entenderam, a gente vai deixar escrito aí, porque eu não falo espanhol. Pois é, uma série espanhola, cara, é muito boa. Traduzidos livremente para o português, ela fica Os Desapegados. Na verdade, o motivo desse nome, Os Desapegados ou Los Desalciados, era que todos os participantes, os assaltantes, teriam doenças terminais. Mas aí, conforme foi passando, eles mudaram e ficou La Casa de Papel, que combinou perfeitamente com essa série maravilhosa. Uma coisa que a gente pegou aqui é que o primeiro episódio, o roteiro do primeiro episódio, ele foi gravado 52 vezes. Ele foi reescrito, na verdade, 52 vezes. Porque essa série, ela é uma série, assim, perfeita, nos mínimos detalhes. E aí eles precisavam que esse primeiro episódio não tivesse nenhuma brechinha pra, tipo, se encaixar com o resto da série e ser perfeita. Então ela foi reescrita 52 vezes até chegar no primeiro episódio, que com certeza vocês já assistiram. E se vocês não assistiram, por favor, vá lá. A curiosidade é que não só os personagens, mas tudo na série é relacionado a nome de cidades. Não... Que desenho foi esse, B? O quê? Não, foi uma concordância. Tudo na série é relacionado ao nome de cidade. Por exemplo, o nome dos assaltantes, como Rio, Tóquio, Berlim, etc. Os planos são nome de cidades, Plano Valência, Plano Chernobyl, é Chernobyl que fala? Plano Chernobyl, e até o bar que o professor visita, que é o bar do Hanoi, ele é a capital do Vietnã. Então o professor, o professor já pensou nisso e fez com que tudo fosse nome de cidade para ficar relacionado na mesma coisa. Muito interessante. A quarta curiosidade é sobre o professor, o Salva. O personagem dele, ele foi escrito exatamente do jeito que ele é. Com todos os tiques e todos os detalhes. Mas o Salva, o professor que não apreciou a palavra, que modificou para que os tiques dele ficassem tão reais. Por exemplo, se você for ver, ele tem um tique com óculos. Primeiro ele ajeita o óculos e depois ele põe o dedo no óculos para poder o óculos ficar perfeito no rosto dele. Então esse é um tique que estava escrito lá no roteiro, tipo, não foi assim algo que ele inventou, mas ele apenas aperfeiçoou para que ficasse uma coisa assim natural. Então tinha cenas que ele não precisava fazer isso com o óculos e ele fazia para que realmente fosse um tique, alguma coisa que o professor tivesse. A quinta curiosidade é que as cenas não foram gravadas dentro da Casa da Moeda da Espanha. As cenas, elas foram gravadas, eles pediram autorização para gravar dentro da Casa da Moeda e eles não foram autorizados. Aí eles iam mudar o roteiro para assalto ao Banco Central, só que também não autorizaram eles a gravar no Banco Central. Então eles tiveram a ideia de fazer somente as gravações fora
num local ali e aquele assalto, aquelas ações que acontecem dentro da Casa da Moeda foi um cenário que eles mesmos fizeram. E toda aquela parte de fora foi gravada no Conselho Superior de Investigação Científica da Espanha. Então aquela parte de fora também não é a Casa da Moeda. Mas ficou extremamente perfeito, né? Não tenho o que falar dessa série. A sexta curiosidade é o dinheiro. E o dinheiro, é claro que não é real, porque se eles não autorizaram que as gravações fossem feitas dentro da Casa da Moeda, é claro que eles também não iam autorizar que pegassem a máquina que faz o dinheiro. Então eles utilizaram a máquina que imprime jornal do ABC, que é um jornal lá da Espanha, e eles usam essa máquina para fazer a impressão do dinheiro fake, que foi impresso num papel de jornal. Então vocês podem reparar que nenhuma das cenas de La Casa de Papel ele mostra o dinheiro tão de perto. Ele mostra somente o bloco lá, o dinheiro empilhado, mas eles não mostram o dinheiro de perto, porque o dinheiro que é fake, ele foi feito... Sabe aquele papelzinho de banco imobiliário? Aquele dinheirinho falso de banco imobiliário? Era daquele tamanho o dinheiro, por isso que não foi tão aproximado. Mas, gente, eu confio plenamente nos números da Naomi. Se ela colocou lá no vidro que tinha aquele valor, eu acredito plenamente nela, porque eu confio nela. E tem os dinheiros voando assim também, que eles jogam pra fazer as festas lá e tal. Lá. Os caras começam a comemorar, vamos nadar em rio de dinheiro agora. Exato. Mas também, tipo, só mostra, tipo, com a câmera longe, assim, tal, nada aproximado. Né, nenhuma cena é referente à cena, é a primeira cena. Eu não sei se vocês lembram quando os assaltantes trocam tiros com o policial, quando eles levam o dinheiro lá pra fora e largam lá. Logo Spoiler! Não, amor, primeiro episódio, quem não assistiu? Quem não assistiu, sei lá, vai que o cara veio ver antes de assistir a série. Duvido, o mundo inteiro já viu essa série. Inclusive a próxima curiosidade é em relação a isso. Em relação à primeira cena que eu tava falando. Que eles trocam tiro com os policiais e estoura vidro de carro e tal. Aquele vidro que estoura, na verdade, não é o vidro do carro que eles estão usando. É uma placa, um bloco de açúcar cristal que conforme eles atiram com a arma de chumbinho, que é óbvio que eles não estão usando arma de verdade, o bloco de açúcar cristal se explode e aí dá a entender de que é um vidro de carro, mas na verdade não é um bloco de açúcar cristal. Inteligente. Legal, né? Essa muito legal. A oitava curiosidade é que essa não é uma série original Netflix. Na verdade, quando eu comecei a assistir, eu achei que era uma série original Netflix, mas na verdade ela não é. Eu também achei que era. Quando você vê, tipo, ela no Netflix lá, você fala, é Netflix isso aí. Mas não é. Ela foi gravada na Espanha, pelo um estúdio lá da Espanha. E essa foi a primeira série na Espanha que foi voltada a um assalto. Por quê? Sério? Sério, nunca teve nenhuma série na Espanha que foi a série inteira voltada a um assalto. Nossa, e aí, quando a Netflix comprou os direitos autorais da série, ela nem achou que ia fazer tanto sucesso. E primeiro ela colocou na Espanha, que foi um público muito alto. E aí depois, em dezembro, ela foi e jogou pra todo mundo. Tipo, pra todos os países pra poder assistir. Cara, aí caiu no abraço do mundo inteiro, velho. Exato. E o maior público dessa série, claro, óbvio e com certeza, foram os brasileiros. Ela até hoje, se você entrar no ranking, ela tá em primeiro lugar ali das séries mais assistidas em relação à série de ação. Alerta de spoiler. As duas últimas curiosidades são spoilers. Se você não assistiu a segunda temporada, que a gente já assistiu pela internet. Se você não assistiu a segunda temporada, para o vídeo aqui, já deixa o seu like, curte, compartilha, comenta essas curiosidades, porque eu tenho certeza que todos os seus amigos já assistiram essa série. E volta a assistir depois. E volta a assistir depois quando você terminar a segunda temporada, que inclusive vai ser lançada no Netflix em abril. Mas a gente é curioso e a gente não aguentou esperar, porque a série é muito boa e ela acaba de um jeito que você tem que continuar. Não tem como você... Então, a nona curiosidade é sobre o Berlim e o professor. Na verdade, eles são irmãos,
Na série não fica explícito que eles são irmãos, somente em alguns momentos da série é que deixa, tipo, meio que em aberto, porque você não percebeu que eles eram irmãos, ou percebeu? Não. Eu achei que eles tinham um relacionamento antigo, que vinha de bastante tempo e tal, que eles eram muito apegados, mas não imaginei que eles fossem irmãos. Eu também não imaginava, tanto que a gente foi na casa de uma amiga nossa semana passada e essa amiga falou pra gente que eles eram irmãos. Eu falei, não, gente, possível. Mas aí, conforme eu fui procurando as coisas, eu vi que eles são irmãos mesmo. E o Berlim tem uma doença terminal. E o professor, ele tinha essa doença terminal, tanto que tem algum episódio da série que eu não vou lembrar pra falar pra vocês qual é, em que eles comentam que eles viajaram pra fora do país pra tentar achar a cura, e somente o professor foi curado, o irmão dele, o Berlim, não conseguiu ser curado. Então, deixa isso no ar, e fica, tipo, no ar. Eles são irmãos, eles não são irmãos, tanto que no final do último episódio da segunda temporada, se você não assistiu, não dê continuidade nesse vídeo, o segundo episódio, na hora que eles estão no telefone, conversando lá, que o Berlim tá tomando os tiros lá da galera da polícia, ele fala, te amo, meu irmão. E aí ele responde, também te amo, irmão. E aí, pá, finito. Finito. E a 10ª e última curiosidade. Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Faz a guitarrinha. Tan, 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 tan. Tem que fazer a guitarrinha, B. É uma viola. Tá? Contrabaixo, ela tá tocando assim, ó. Tudo bem. E a 10ª curiosidade é o nome dos assaltantes. Eu vou olhar aqui os nomes porque eu não sei o nome deles de cor. O nome do Berlim, do Rio e da Tóquio são expostos logo na primeira temporada, que vocês ficam sabendo, e o do professor também, porque várias vezes o Berlim chama ele por Sérgio. Então, vocês já sabem que o nome do professor é Sérgio. Eu vou ler aqui o nome deles e vou explicar na série qual é o momento em que é falado o nome deles, que é pra vocês terem uma noção. Então, o nome da Tóquio é Silene Oliveira. Tanto da Tóquio, como do Rio, como do Berlim, como eu já falei, o nome deles fala na temporada quando a policial descobre... Delegado ou policial? Delegado. O nome deles fala quando a delegada descobre quem eles são. Então, vocês já vão saber quem são quem. Então, a da Tóquio é Silena, o do Rio é Aníbal Cortez, o do Berlim é Andrés... Delforrionossa. Andrés... Delforrionossa. Andrés... Tô Delforrionossa. zoando. O do professor é Sérgio Marquim, que vocês também já sabem, porque em vários momentos o Berlim chama ele pelo nome. O do Moscou é Agustin Ramos. De novo, eu digo e repito, se você não assistiu a segunda temporada, pare agora, porque o resto fala todos os nomes na segunda temporada. Então, Moscou é Agustin Ramos, o Denver é Daniel Ramos, o Helsinki e o Oslo não falam o nome deles explicitamente na série, mas em vários momentos eles conversam entre eles na língua deles, e aí eles se chamam pelo nome verdadeiro. Então, o do Helsinki é Yashin Delayev, é isso? Yashin Delayev. E o do Oslo é Dmitry Mostovoy. O da Nairobi não fala na série o nome dela em nenhum momento, mas no final da série, na hora que tá passando os... como chama aquilo? Créditos. Os créditos, coloca lá, Nairobi, que é Agatha Jimenez. Então essas foram as nossas 10 curiosidades sobre a série. O que você achou, bebê? Algumas eu sabia porque eu já tinha visto comentários. Outras eu não sabia. Por exemplo, o bagulho do carro do vidro lá, do vidro do carro. Que eu achei bem interessante e inteligente essa sacada de fazer daquela forma. O nome da Nairobi, eu acho que eu ouvi em algum momento da série, no último episódio, sei lá, ou se eu vi nos créditos mesmo, mas eu lembro de Agatha no nome lá, blá blá blá. O do Denver eu não fazia a menor ideia. E o dos caras que eu não prestei atenção, provavelmente. E o dos caras
que Do falam Oslo e em... do Helsinki. Os caras falam em russo, ou sei lá que língua é aquela lá. Se você sabe falar naquela língua, você bota aqui nos comentários. Eu também não ia saber. Mas é isso aí. É interessante. Vale a pena assistir. E é isso, deixa o joia nesse vídeo, deixa muito joia, porque essa série é maravilhosa. E pode ter certeza que a gente vai vir aqui falar de muitas outras séries, porque a gente ama, todo dia a gente assiste muita série, e a gente acaba uma e já começa outra, né, bebê? Isso aí. Então deixa seu like, deixa seu joia, deixa seu like, deixa seu joia, deixa seu like, deixa seu joia. Tô falando repetidamente aqui pra vocês não esquecerem. Se inscreve no canal, que é muito, 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 muito importante. E é isso. Beijo e assistam La Casa de Papel. É nóis. Mua.